Então, a verdade, ela não é uma verdade plena, absoluta e total que nós podemos encontrar e chegar numa conclusão. Esta é a verdade da existência. Onde nós estamos? E por que nós estamos aqui? E se estamos aqui, de onde viemos? Para onde eu vou após a morte? Que 90% do conhecimento e das informações que nós temos em mãos hoje foram manipulados pelos homens e distorcidos por lideranças mundiais que conhecem parte dessa verdade. E eu saí de uma busca filosófica, de questionamento sobre a existência e acabei entrando num relacionamento direto com inteligências que muitos chamam de extraterrestres. Quis dizer que quando nós estamos conscientes de uma verdade que não é absoluta, mas a verdade que nós encontramos na nossa jornada evolutiva, passo a passo, nós vamos saindo da ignorância, diante das experiências, diante daquilo que a vida apresenta para nós. Nós sempre vamos encontrar respostas que estão ocultas no resultado das nossas experiências. Então, a verdade, ela não é uma verdade plena, absoluta e total que nós podemos encontrar e chegar numa conclusão. Esta é a verdade da existência. A verdade são degraus que nós vamos escalando para alcançar uma compreensão da vida. E é essa compreensão, essa verdade que nos leva a uma busca maior de conhecimento e de experiências para nos tornarmos cada vez mais conscientes. E essa consciência nos leva cada vez mais a uma verdade maior. Ou seja, uma expansão da consciência que você encontra a verdade cada vez maior na sua vida. Porque é como se você estivesse vendo através de um ângulo de visão e você vai abrindo o seu campo de percepção à medida que você vai vivendo. Sem a vida você não alcança conhecimento e nem alcança sabedoria. Então, quanto mais ignorância, significa que nós estamos inconscientes da vida. E a vida, muitas vezes, nos leva ao sofrimento ou às alegrias, ao prazer e à dor. E quando a gente consegue compreender a neutralidade nesses extremos, na busca das experiências, nós começamos a entender, como Siddhartha Gautama disse, o Buda, há milhares de anos atrás, porque as pessoas acham que foi aparentemente 600, 800 anos antes de Cristo, né? Só que parece que foi muito antes, há muito tempo atrás. Ele disse que o caminho era o caminho do meio, o caminho onde não estaríamos nos extremos. E eu sinto, não só acredito, mas sinto na minha vida que as experiências que nós passamos são muito importantes para a gente alcançar a verdade que vai expandir nossa consciência para outras verdades. No caminho individual e intransferível que nós temos, as experiências que eu tive me conduziram a um questionamento. Certo. Quem sou eu? O que estou fazendo aqui? O que é esse mundo? De onde eu vim, para onde vou? A partir dessas perguntas que eu me fiz em certo momento, após algumas experiências de sofrimento e de questionamento, pela ignorância, né? Porque eu não me conhecia. E nós não devemos culpar ninguém por isso, porque não é questão de educação dos nossos pais ou familiares ou educadores, não. É um processo de cada um, porque sinto e tenho certeza que a vida não se resume a apenas uma única experiência aqui na Terra, e sim várias. Ou seja, várias vidas nós estamos aqui. Então é uma jornada, como se fosse um grande curso, uma grande escola. Nós vamos evoluindo e aprendendo com as experiências, vida após vida. E buscar um entendimento do porquê nós estamos aqui nos leva a um questionamento do que é isso aqui. Onde nós estamos? E por que nós estamos aqui? E se estamos aqui, de onde viemos? E se a única certeza da vida, como dizem aí, eu não acredito mais nisso, mas dizem, né? É a morte. Que é a morte. Para onde eu vou após a morte? Se eu vim para cá, eu estava em algum lugar, eu vou voltar para esse lugar, então por que eu vim para cá? Então, o que é a Terra? Eu comecei a me questionar sobre essas coisas. Isso me levou a uma busca incansável de conhecimentos ligados às religiões, filosofias, linhas de pensamento, até no meio científico também, né? Buscar entender um pouco da história do conhecimento humano. E eu cheguei a algumas conclusões. Que 90% do conhecimento e das informações que nós temos em mãos hoje foram manipulados pelos homens e distorcidos por lideranças mundiais que conhecem parte dessa verdade. Grupos e sociedades secretas ligadas a algumas instituições muito antigas, tendo as respostas para essas perguntas, parte delas, eles conseguiram criar um sistema no qual deixam a humanidade servindo como trabalhadores, mão de obra escrava deles.
mantendo a humanidade na ignorância, passando um conhecimento que não é verdadeiro no sentido de conduzir as pessoas a uma busca, um aprendizado, uma evolução e as experiências que vão conduzir, não digo a verdade, mas ao propósito real da vida. Não é a verdade, é o propósito. Porque existe um propósito. Essa história de que tudo é por acaso, nós estamos aqui por acaso, consequências de escolhas, o livre-arbítrio. Não sei se nós estamos num mundo meramente guiados pelo acaso. Eu sinto que nós temos sim um destino pré-programado, nós temos um compromisso aqui, um objetivo de estar aqui, um propósito de estar aqui, e nós estamos esquecidos disso. Essa é a Matrix, certo? Exatamente. Essa Matrix sistema foi criada pela própria ignorância da humanidade, pelo consciente coletivo ou pelo inconsciente coletivo da humanidade e por esses grupos que estão mais conscientes do que pode ser isso aqui. Então eles conseguem manipular através desse sistema que eles criaram, deixando a humanidade eternamente nessa busca, correndo atrás do rabo, né? Como se tivesse todo mundo no cavalinho, no carrossel, girando ali sem sair do lugar. E na espiritualidade, em religiões orientais, isso é chamado de roda de Sansara, no qual você continua vivendo no mundo de ilusões, Maya, e ao morrer você não compreende o propósito da vida, o que está fazendo aqui, o que é a Terra, e continua voltando para cá, buscando o prazer, as experiências, a satisfação dos desejos e um propósito que não tem fim. Na verdade, é um propósito que te leva cada vez mais a essa prisão, te deixa mais preso ainda a essa condição. Então, qual será o caminho e a busca para a gente transcender essa realidade? Para romper com isso. Exatamente. Eu cheguei nessa busca quando eu era jovem ainda, eu comecei a questionar essas coisas, né? Mas nada me satisfazia nas religiões, eu não entendia essa questão de esperar, né? Um Salvador, Deus, Jesus Cristo. Enfim, essa história de céu e inferno, essa história de que você tem que ser bonzinho para ir para algum lugar melhor. Se eu for maldoso, eu vou para um lugar pior. Falei, peraí, mas o que tem a ver, gente? Meio infantil, né? Muito infantil. Nós estamos aqui para ser punidos ou agraciados, recompensados pelas nossas ações. Então, eu comecei a buscar cada vez mais respostas sobre isso. E por me aventurar tanto nessa busca, eu acabei me envolvendo com experiências que mudaram completamente minha vida. E eu saí de uma busca filosófica, de questionamento sobre a existência, e acabei entrando num relacionamento direto com inteligências, ou seja, seres que vivem em realidades paralelas conosco aqui. Eu não estou falando de entidades espirituais, de gente desencarnada, estou falando de seres vivos e que estão em outras dimensões, que muitos chamam de extraterrestres. Mas eles estão entre nós, há milhares e milhões de anos, na verdade, aqui. A gente não enxerga porque ele está em outra dimensão, certo? Sim. Esses, então, na verdade, ao invés de extraterrestres, são os extradimensionais. Seriam eles? Sim, porque existe uma diferença entre extraterrestre no senso comum. Como as pessoas acham que eles são, na verdade, são apenas seres humanos que existem em outras realidades e mundos paralelos a nós aqui, nesta dimensão. Então, extraterrestre ainda são seres físicos, são seres de outras raças ou de outra tipologia humana, que existem. A arqueologia apresenta muitas evidências desses seres aqui na Terra no passado, seres com crânios alongados, com uma aparência diferente, que o pessoal chama de alienígenas, né? Uhum. Os ETs da galera aí. Os aliens. E os ufólogos exploram isso como se fosse algo assim muito lúdico, como se estivessem buscando vida em outros planetas, visita de seres, revelação extraterrestre, sendo que na verdade eu descobri através de minhas pesquisas e do grupo do qual eu faço parte, que eles estão aqui desde o princípio. Nós somos os visitantes, na verdade, aqui da Terra. Nós somos os estrangeiros que estamos visitando esse mundo. E esses outros seres já estão aqui há milhares de anos, milhões de anos. A ufologia está um pouco enganada, esperando que nós vamos receber uma visita extraterrestre. Eles já moram aqui e existem muitos grupos convivendo conosco aqui, inclusive em mundos subterrâneos, em bases subterrâneas, em outras regiões da Terra, mas nós estamos falando que existe uma outra classe de seres muito mais evoluídos e até que passaram por aqui muitas vezes, mas já não estão aqui fisicamente como nós, e esses são os extradimensionais. São extraterrestres também, mas não são de terceira dimensão ou não estão em carne e osso conosco aqui na Terra, nessa realidade, nessa densidade. Eles vivem e estão em outras dimensões e vêm até aqui nos visitar, que vai muito além da nossa. E quando a gente percebe a presença desses seres, muitas vezes eles surgem com manifestações luminosas. Então as pessoas dizem, eu vi uma nave. Se você viu uma nave física de metal, um disco voador, então você está vendo uma tecnologia da Terra, não de extraterrestre.
Porque os governos já têm essas tecnologias, que são as naves, os discos voadores, né? Agora, se você ver luzes no céu, portais se abrindo, até naves no formato discoide, mas em formato de luz, nós chamamos de tecnologia bioplasmática, aí são seres que vêm de outras dimensões para cá, não são físicos. E eles, por estarem em outras dimensões superiores, da 4ª dimensão para cima, eles podem muito bem se materializar aqui se eles quiserem, se densificar e estarem entre nós, como humanos, inclusive. Então, isso é muito comum. E como que dá pra gente entrar em contato com esses seres? No início, na minha busca, eu compreendia essa questão do eu superior e de outras dimensões como algo espiritual. Depois eu fui entender que, na verdade, é muito além do que um aspecto e uma realidade espiritual. Porque eu acreditava que o espírito iria se desprender após a morte, iria continuar sua jornada evolutiva em espírito. Essa é a crença de muitos, inclusive muitas escolas ensinam isso, e eu também tinha essa compreensão. Mas depois que eu tive essas experiências em contato com seres dimensionais que se materializaram fisicamente em carne e osso diante de mim e de muitas pessoas do grupo, não sou só eu que tive, são milhares de pessoas que passam pela experiência, eu pude compreender que o que nós entendemos como eu superior, como realidades dimensionais, são seres, na verdade. E nós estamos aqui como partículas e fragmentos deste ser, ou melhor, essa inteligência maior que nós chamamos de eu superior, nosso eu maior. Que hoje eu compreendo que é um casal de divindades. Um casal. Um casal. Dois seres. Ou seja, não somos nós mesmos. Não. Quando é eu superior, não é o Maurício tem o dele, o Sim. Rafael dele. Sim, é como se você fosse um filete de luz manifestado desses seres, um filho desses seres. Certo. Parte deles, como se eles fossem um sol e você é um raio desse sol. O raio do sol não deixa de ser parte do sol, mas não é o sol. É apenas um raio. Sim. E Quem são esses seres? Isso, esse casal, Qual é o nome ele tem denominações? Sim, podemos entender que o eu superior, ele está manifestado na 9ª dimensão. A 9ª. Inclusive, eles confirmaram para nós isso. Só que essa dimensão não é um plano espiritual, é uma realidade. E é possível, inclusive, que esse casal de divindades, que nós entendemos como eu superior, pode até se manifestar na 3ª dimensão como 2 seres humanos, se eles quiserem. Nós tivemos experiências de contato com divindades de 9ª dimensão. Inclusive, eles disseram que todos nós que estamos aqui estamos coligados, somos parte do mesmo ser. Lógico, cada um com a sua individualidade manifestada, cada um com o seu espírito individual. Não deixa de ter o espírito. Exato. Todos têm o seu espírito, a sua individualidade. Espírito é o ser vivente, manifestado, que foi projetado a partir de uma consciência superior. Então podemos imaginar que desse núcleo, que nós chamamos de eu superior, que existem vários eu superiores, existe acima em dimensões superiores ainda um núcleo chamado essência, ou muitos chamam de mônada, mas seria uma essência, ou seja, no qual não há a divisão das polaridades. Masculino e feminino, positivo e negativo, estão unidos nessa essência. Na medida que existe uma divisão desta essência, surge esse núcleo que nós chamamos de eu superior, aí já existe a polaridade, masculina e feminina. Por isso que eu chamei de casal. E desse casal de divindades, na 9ª dimensão, eles também projetam e manifestam suas polaridades. Então a polaridade masculina do eu superior manifesta e cria, projeta suas partículas masculinas ou espíritos masculinos em todas as dimensões. Seres dimensionais que têm espírito. Desde seres humanos, animais... Todas tudo. as formas viventes na polaridade masculina, saindo de um núcleo essencial e de um eu superior dentro dessa linhagem de evolução. E a polaridade feminina também projeta as polaridades, as partículas e fragmentos femininos. Entre eles, na mesma polaridade, nós podemos entender que somos partículas entre si. Entre polaridades opostas, são almas gêmeas, porque fazem parte do mesmo núcleo, do mesmo eu superior. Certo. Então existem grupos que estão como se fosse vivendo e evoluindo, experienciando a vida em todas as dimensões, inclusive aqui na Terra, mas que são parte do mesmo grupo de seres, ligados ao mesmo eu superior. E cada um desses seres, no seu processo de evolução individual, vai gerando a frequência do que nós chamamos de relação com o nosso eu do futuro. O que seria o eu do futuro? Seria essa relação com o nosso eu superior, mas na nossa individualidade. Ou seja, eu, Rafael, tenho o meu eu do futuro ligado a essa frequência do eu superior.
Assim como existem minhas partículas, vocês podem ser minha partícula, por exemplo, nós temos essa ligação do mesmo eu superior. Mas cada um de nós está tendo nossa experiência aqui na Terra, nossos aprendizados, não só aqui, mas em várias vidas, em várias dimensões, em vários mundos que já passamos, né? No momento estamos aqui. Mas o aprendizado e a evolução está sendo absorvido e experienciado por quem? Por todos nós. Essa mesma linhagem. Então, o que existe acima dessa essência, desse eu superior? Que nós entendemos como Deus, ou a energia suprema deste universo. Que na minha compreensão e naquilo que eles nos transmitiram, também é um casal. Digamos que uma frequência masculina e feminina entrelaçadas, vibrando em sincronicidade total. Não vamos imaginar como uma energia, algo abstrato, mas vamos imaginar como seres mesmo. É um ser, é uma inteligência. É um ser supremo, podemos chamar assim. O que existe além dele? Não cabe a nós tentar entender, porque só vamos compreender o que é Deus, o que é essa consciência, esse casal criador, quando chegarmos talvez numa dimensão, no processo evolutivo, bem próximo a eles, né? E a gente vai chegar? Vamos.